Renata, tá no seu intervalo, tá na pausa? Tudo bem, Lucas? Tudo bom? Pô, que legal. O microfone pode ser que talvez dê alguma interferência. Dá um ruído, mas escuta bem. Mas, Então, se bom, apresenta aí um pouco. então, bom dia, barra boa tarde, né? Bom dia para vocês que estão no Canadá e boa tarde para quem está aqui no Brasil. Desculpa, não deu tempo de passar o perfume. Na hora que eu vi que era live, eu já estava Sem já pro- estava entrando. Então, Lucas, eu sou enfermeira, né? Sou formada há 13 anos. Mas há 12 eu me dedico exclusiva à parte de faturamento e auditoria hospitalar. Então, a minha dúvida é como que é o mercado, ou eu posso entrar com um pedido de validação e galgar uma oportunidade na assistência? Como que funciona? Porque eu tenho uma experiência, mas há anos eu não estou ativa, né, no quesito contato direto com o paciente. Eu faço visitas a pacientes internados, eu trabalho com faturamento de operadora. Eu preciso verificar se o paciente ele tem critério para tratar aquele tipo de acomodação, de utilizar aquele medicamento, quando a gente vai digitalizar esse paciente, quais são os critérios para ele ter um home care. Eu faço mais ou menos uns 40% do meu trabalho é essa visita, mas 60% ele é faturamento. E aí eu queria entender como é que é um pouquinho o mercado, assim, para os enfermeiros administrativos aqui no Brasil, né, no Quebec. Uhum. Então, assim, tu falou que tu tá há 12 anos fazendo esse trabalho administrativo, né? É. Então, assim, o que que acontece? Atualmente, o que o governo faz aqui do Quebec para recrutar é ir no Brasil e pegar pessoas, enfermeiros que têm experiência assistencial. É uma vantagem quem tem experiência hospitalar. Porém, contudo, entretanto, várias enfermeiras que não estão ou na assistência, seja qualquer dela que seja, ou que estão no administrativo, já teve gente de auditoria, quando começa o processo, eles imigram ou tentam buscar posto de trabalho em área hospitalar, para começar a tornar atrativo. Uhum. Porque, atrativo para os hospitais. Porque, por exemplo, esse último recrutamento foi solicitado só 6 meses de experiência em medicina e cirurgia, né? Clínica médica e clínica cirúrgica. Apenas 6 meses para contratar. Para validar o diploma, sendo enfermeira, vai validar o diploma, sabe? Não importa, sendo enfermeira, porque a profissão, porque eles vão avaliar o tempo que tu tem de carreira, né? Falando agora da validação, o tempo que tu tem de carreira, as horas, especificamente, eles vão avaliar o teu currículo, a tua formação. Então, são coisas distintas. Então, assim, talvez no momento que assim vou embarcar, vou fazer, já visualize lá na frente e ir para a parte assistencial para você se tornar atrativa pro empregador. Do ponto de vista de validação, tudo que é atividade enfermeira conta. Quanto mais tempo, melhor. Porque aqui eles vão avaliar toda a tua trajetória do ponto de vista de validação. São coisas diferentes, né? A gente está falando da Ordem dos Enfermeiros do Quebec, o tipo Corém daqui, e estamos falando dos empregadores, o que, que eles buscam. Porque hoje eles buscam realmente o Quebec hospitalar, né? Tipo, quando eu comecei o processo, eu estava só dando aula, por exemplo, para curso técnico. E aí eu tentei de tudo quanto como é trabalho público, eu tentei de todas as maneiras ir para pronto atendimento, ir para hospital, e sempre esbarrava em alguma questão burocrática, né? Quem trabalha em concurso público sabe como é que é essas coisas, né? E não conseguia. Aí eu consegui ir para o CAPES, por exemplo. Então eu tinha lá atrás, eu tinha em 2016 eu saí do hospital, então eu estava em 2022, 6 anos longe do hospital, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu posso dizer que eu tô de novo na assistência? E aí eu fui atrás e consegui a vaga no CAPS, fui. Eles mesmos me falaram quando eu estava na entrevista, olha, a gente não tem área de saúde mental nos nossos hospitais, você vai trabalhar
dentro de hospital de enfermaria. Isso é um impeditivo para você? Jamais, nunca. Vou para trabalhar. Ficou um pouco mais claro assim para ti esse ponto? São coisas diferentes. Teve gente que já mudou, gente que estava por exemplo, em home care, gente que estava naquele programa Melhor em Casa, que o enfermeiro sai da unidade básica e faz atendimentos em casa. E essas pessoas conseguiram a vaga junto com hospitais. Uma vez que tu está aqui, e aí tu está com um trabalho aqui, futuramente nada te impede de você sair, você migrar, ou você mesmo conseguir, onde você está, posto de trabalho administrativo, né? Porque tem uma série de cargos aqui que são administrativos que o enfermeiro ocupa, né? Chefe de unidade, mesmo tem preceptoria para ficar acompanhando os enfermeiros novos. Tem uma série, assim, tem algumas vagas de trabalho aqui bem diferente, né? Mas, por exemplo, só para deixar claro que como é possível, tem uma enfermeira brasileira que eu conheço, né? Eu falo só do que eu sei e da minha experiência. Tem uma enfermeira brasileira no hospital onde eu trabalho que ela é chefe de unidade. É Então, claro que precisa galgar novas oportunidades dentro, mas especificamente é uma área que eu gosto muito no Brasil, mas eu acabei optando pela auditoria porque eu tenho família, né? Bom, você sabe como é que é enfermagem hoje, desde que eu tentei. Então, para mim era inviável. Eu precisava de alguma coisa que eu tivesse flexibilidade com meu filho, né, e participasse da criação dele. Então, a sim, auditoria hoje ela possibilita um campo de melhor atuação no mercado brasileiro. Então, por isso a minha decisão de ir para o administrativo. Nada sim, me impede de ir para o assistencial em outro país. Aqui no Brasil é um pouco complicado porque eu estou 12 anos fora. Então, quando eu falo que eu quero voltar para assistência, as pessoas até assustam. Por que você quer fazer o caminho inverso da assistência? Todo mundo quer sair da assistência e vir para administrativo. Por que você quer sair do administrativo e vir para o assistencial? uhum, Quando eu comecei assim, a pensar em fazer o processo de migração há 2 anos atrás, eu comecei a buscar algumas oportunidades. E aí eu bati esse quesito. Aí eu falei, bom, calma, eu estava grávida, né? Eu tenho que esperar, ver o que vai acontecer. E aí agora voltou, assim, pedindo você, cara, tá na minha hora. Tá na hora, assim, vambora. Mas aí eu bato nessa questão, assim, poxa, eu sou tanto tempo administrativo, será que eu terei essa oportunidade lá? Mesmo que esteja trabalhando no hospital, isso não é nenhum problema, muito pelo contrário, eu gosto muito, mas como eu mencionei, hoje no mercado brasileiro tá muito complicado ter assistência. Tanto, né, por outros motivos que eu já estou muito tempo fora, e também pela carga horária e pelo salário. sim. Né? Eu posso adicionar, diante da tua questão geral, assim, que é bem pertinente, uma que aqui a carga horária, não importa qual a tua atividade, são 8 horas dia. Então, assim, essa coisa de tu ter o tempo livre, tu tem muito tempo livre. Você escolhe a sua forma de trabalhar, que os ciclos de trabalho não é mensal, né? O ciclo de trabalho aqui ele é de 14 dias. A gente recebe salário a cada 14 dias. E você escolhe no início eles te propõem 8 dias dentro desses 14, então você folga 6, sendo que são 8 horas, não tem nada a ver com as 12 horas do Brasil, né? Então já é leve. E depois, quando você passa do processo de adaptação, a liberdade de escolha é totalmente tua, não tem pressão. O empregador não vai vir tipo, olha, agora que você já se adaptou, a gente quer que você trabalhe 10 dias de 14. Não, né? Você vai escolher se você trabalha dentro desses 14 dias, 8 dias, folga 6, ou se você vai trabalhar 10 dias e folgar 4, sendo que sempre é 8 horas dia, e nesses 14 dias, como é hospital, né, não tem muito como fugir disso, vai ter um fim de semana que você vai trabalhar, desses 14, né, são 2 semanas, e a outra semana você folga. Então, esse equilíbrio com a relação, né, com a família, ele é bem possível, mesmo até no regime de 10 dias, porque são 8 horas.
Tipo, se você parar para pensar, você começa às 8 da manhã, o turno, sai às 4 da tarde. Então, nossa, olha só. Né? Eu que entro às 4 da tarde, eu chego lá no hospital, 3h30, 15 para as 4 e saio à meia-noite, que é o turno do suar que a gente fala. Então, eu tenho das 8 da manhã, 8h30, 9, depende da hora que eu acordo, até as 3 horas da tarde, eu faço muita coisa. Então, essa conciliação, mesmo tu voltando para assistência, ela é totalmente possível, assim, é bem diferente. Nossa, não tem nada a ver com o Brasil 12 horas, ou aquelas pessoas que têm que ter 2 empregos, né, como tu falou, para trabalhar. E depois de um tempo, tu vai galgando e vai vendo, sai da assistência. Teve enfermeira que veio para cá num recrutamento e depois foi estar na atenção básica daqui, né, depois que ela passou o tempo dela de contrato de trabalho. Teve enfermeira que eu falei aqui de algumas que voltaram, como tu está falando, para assistência. Teve uma que ela se formou há muito tempo atrás, atuou, parou de atuar, trabalhou em outra profissão, e aí, como ela precisava da experiência, ela voltou a trabalhar no processo. Quando ela começou a decidir que ela queria emigrar, ela conseguiu um emprego numa UPA, e aí ela trabalhou 1 ano e meio, quase 2, que foi o processo dela emigrar na UPA, exatamente assim para mostrar para o empregador que, olha, voltei para assistência, estou fazendo assistência, e porque eles vão te acompanhando até que você realmente migre, assim, né, o empregador, para saber como é que tu tá, como é que tá a família. Então, e aí tu vai ter essa coisa, assim, que tu disse que tem filho, né? Filho é pequeno? Tem um ano. É. Aí eles dão prioridade para enfermeira, para vaga de que eles chamam garderie, né? Creche, integral também, né? Mesmo existe até mesmo apoio financeiro do governo, se tu quer botar numa privada e aí tu pede reembolso, o governo te reembolsa também a garderie, né? A creche, que é conveniado ao governo, então tem isso, tem totalmente pública. Tem as privadas que têm parceria com o governo, que aí se você opta em colocar lá, tu paga só um valor mínimo e o restante o governo que paga. Então, assim, tem várias coisas, porque aqui eles valorizam muito, muito a questão da tempo de qualidade, o tempo que a pessoa tem fora. Eles respeitam muito isso, né? Não tem, assim, chefe te ligando, te mandando WhatsApp para, enfim, para resolver problema. Isso, assim, esquece, assim. Tipo, trabalho é trabalho, pessoa saiu, não tem mais isso, né? Acaba ali, assim, o teu horário de trabalho. Eles têm muito aqui, é bem diferente, assim, respeito com relação ao tempo livre. Então, acho que, como tu falou, assim, a experiência, talvez o momento é agora, né? É só depende de você, as estratégias, como eu te falei, mercado de trabalho, foco no francês, que, como eu falo sempre, o francês é a base do projeto, não é um empecilho, não é a dificuldade, meu Deus, eles colocam isso porque para ninguém ir, na verdade é isso que te traz, eu falo, é a ponte para vir para cá. Porque quando Como eles, contato você não fazia? exatamente, quando eles vão, assim, o pessoal assim entender, quando o governo do Quebec, que é uma província que fala francês, ele vai para a Europa, vai para a França, vai para a Bélgica, porque falam francês para recrutar mão de obra, recrutar enfermagem. Vai para a África, que fala francês, recrutar enfermagem porque fala francês. E aí vai no Brasil, que não fala francês. Oi? Por quê? Porque eles são bonzinhos e legais? Não, porque eles reconhecem que a formação nossa é boa. O que tem aí? Qual que é o detalhe? A língua. Então, a partir do momento que tu melhora a língua, que tu faz uma entrevista, que tu entrega para eles o que eles querem, eles te contratam. Tive várias mentoradas que não tinha nível de língua, que se inscreveram, porque eu falei, vai para conhecer o processo, se inscreve,
né, para fazer tudo o que precisa para se inscrever para um processo de recrutamento, só que não tinha um nível de língua adequado, só que o currículo era interessante, que eles retêm a candidatura. Eles olham assim e eles entendem, bom, se eu não pegar a Renata agora, amanhã depois ela pode mudar de opinião, ir para outra província ou abandonar o plano de migração, eles retêm, ficam te acompanhando, falam que vão te fazer uma entrevista dentro de 4, 6 meses para ver se tu evoluiu no idioma, porque a partir do momento que tu tem documentação e o teu idioma está ali no nível que eles querem, eles te contratam e aí o contrato é o que vai fazer tu pedir o visto para o Canadá. Então, assim, o idioma não é o problema, o idioma é a ponte e é o que separa. Esse, toda a enfermagem brasileira que quer emigrar, que entende que eles vão no Brasil, que não fala francês, pô, mas por quê, né? Pela qualidade da formação nossa, sabe? Bacharel, mesmo os técnicos de enfermagem, né? Bacharel que a gente faz aí, não deixa nada, assim, tipo, eles olham pra gente e dizem, nossa, tu fez bacharel, né, em enfermagem, e os técnicos e outros profissionais de saúde que querem vir como preposê, é exatamente a formação que é o que atrai, assim, a capacidade nossa, né? Como eu disse, que eu conheço a minha realidade, tem chefe de departamento, né? Que a gente fala que departamento, né? Que é a enfermaria, que é brasileira. Então, assim, tá excelente, né? Renato, eu quero agradecer. Tu Eu queria que falar agradeço. alguma coisa? Não, somente. Eu quero te agradecer mesmo. Muito obrigado, Renata.